Agora que nós temos um bebê, as pessoas puxam o assunto falando, nossa, mas ele tem os olhinhos da mãe, né? Ou nossa, é a sua carinha pra mim. Só que ninguém chega e fala, olha como ele brinca, são realmente as mitocôndrias da Paloma, hein? Ou, nossa, olha como cresceu, é o seu imprinting parental fazendo diferença. Então, para poder aumentar o nosso repertório para falar de hereditariedade e dar mais variedade para esse tipo de conversa do que a gente pode passar para os nossos filhos, vale dar uma olhada na herança não mendeliana. Quando nós pensamos em herança genética, geralmente a gente está pensando nos genes ou nas características que nós herdamos dos nossos familiares. Só que tem mais do que o DNA que a gente pode herdar e mais de um tipo de DNA que podemos herdar, especialmente vindo das nossas mães. O DNA que a gente ouve falar na escola, o azão que a gente vê sendo passado adiante, junto com o azinho, são o que nós costumamos chamar de herança mendeliana, porque ela segue geralmente a regra do monge Gregor Mendel, que descreveu o padrão de herança depois de estudar as cores e os padrões das ervilhas. Aquele padrão em que pai e mãe mandam metade do material genético cada um e a geração seguinte é uma mistura deles. Esse é o padrão mendeliano. Esse é o DNA que vem da mistura do óvulo com o espermatozoide e que está lá dentro do núcleo de cada célula do nosso corpo. Já a herança que foge disso, onde uma geração não é necessariamente uma mistura meio a meio dos pais, é uma herança não mendeliana. Por exemplo, é o que acontece com as nossas mitocôndrias. Essas parceiras que produzem energia já foram bactérias e agora vivem dentro das nossas células. Só que elas ainda carregam um pouco do próprio DNA, com algumas funções do DNA de bactérias. E como esse DNA está todo empacotado dentro da mitocôndria, não tem mistura de pai e mãe. O genoma da mitocôndria é conservado e passado sem se combinar. Na verdade, as mitocôndrias são passadas inteiras e são passadas das mães para todas as suas crianças via os óvulos, por causa da dinâmica dos nossos gametas. O espermatozoide e o óvulo precisam se encontrar para a gente poder se reproduzir e o que a maioria dos organismos faz é ter uma célula que fica parada e sinaliza onde está, enquanto outra célula persegue esse sinal. Ou melhor, por várias vezes, entre os vários seres vivos, aqueles que fizeram essa estratégia de uma célula sinalizando e outra procurando acabaram se reproduzindo mais e isso foi o que a evolução favoreceu. E nós chamamos de óvulos as células que ficam paradas. E aí, quando descrevemos os organismos na natureza, as fêmeas são justamente quem faz essas células que ficam paradas. Essas serão as mães, enquanto as células que se movem são os espermatozoides. E quem produz os espermatozoides, descrevendo os organismos na natureza, são os machos. E como o óvulo fica mais parado do que o espermatozoide, essas células podem se especializar de acordo com as suas funções. O espermatozoide precisa se deslocar e competir com outros espermatozoides, então ele acaba carregando o mínimo necessário, enquanto o óvulo aproveita e carrega tudo aquilo que o espermatozoide não vai levar. Não que eles façam esse tipo de escolha consciente, mas sim, de novo, porque a evolução favoreceu esse tipo de especialização. E no meio disso tudo que o óvulo carrega estão as mitocôndrias. Além de muito amor, as mães mandam as mitocôndrias para os seus filhos. As suas mitocôndrias vieram da sua mãe, que vieram da mãe dela, e por aí vai. Isso porque as mitocôndrias do espermatozoide são destruídas assim que ele entra no óvulo. Tudo indica que elas são destruídas assim para evitar um conflito genético entre as mitocôndrias que seriam herdadas. E uma hipótese para essa destruição das mitocôndrias dos espermatozoides é a de que elas já chegam bastante oxidadas e desgastadas pela própria quantidade de energia que precisam produzir para o espermatozoide poder navegar até o óvulo. E como a mitocôndria quase nunca mistura o seu DNA, se você herdar uma linhagem de mitocôndrias com um defeito, esse defeito pode acabar sendo propagado pelas próximas gerações, pelo menos no caso das mães que passam isso para os filhos. Nos casos raros, por exemplo, de pessoas que herdam mitocôndrias paternas, além das maternas, muitas dessas pessoas acabam desenvolvendo problemas musculares ou neurológicos, ou seja, problemas nas partes do corpo que mais precisam de energia e que mais usam as mitocôndrias e precisariam delas trabalhando bem. Nada como a mitocôndria da mãe para dar uma boa energia. E ainda tem uma outra camada de mudanças que a gente pode herdar, que são as modificações do DNA.
Quando acontece a fecundação, o óvulo e o espermatozoide não carregam só os genes que nós herdamos, como também carregam a informação de quais desses genes estão ativos e vão ser usados ou não. E as mães inativam genes diferentes dos pais. É o que a gente chama de imprinting genômico, o equivalente a uma estampagem que a mãe e o pai fazem do que o embrião vai ter ativo ou não. E é aqui onde entra um outro conflito de interesses. No vídeo sobre mulheres e gatinhos, a gente comentou sobre como as fêmeas podem ter 2 cromossomos X, um herdado da mãe e outro herdado do pai. E em cada célula, um deles é inativado e deixado de lado, o que pode acontecer meio que por acaso. Mas nos camundongos e nas vacas, que são bastante estudados, só o cromossomo X do pai é inativado na placenta, enquanto o da mãe continua ativo. A melhor hipótese que a gente tem sobre por que as fêmeas desligam genes diferentes dos pais está na gravidez dos mamíferos. Porque além de mandar a célula que vai carregar mais conteúdo nos mamíferos, as mães têm um outro papel, que é o papel da gestação. Elas engravidam e depois amamentam. Ou seja, vão dedicar muito mais recursos para o bebê do que só o óvulo ou o ovo que outros animais podem fazer. Enquanto os machos, pelo menos em algumas espécies, podem contribuir só com os espermatozoides. Para esses machos, quanto mais genes de crescimento estiverem ligados e quanto maiores os embriões forem e mais recurso eles consumirem das fêmeas, maiores seriam as chances de sobreviverem, o que a evolução tende a favorecer, mesmo que isso comprometa as chances dessas mães terem outros filhotes, já que eles podem procurar outras fêmeas. Já para as fêmeas, investir toda a energia que elas podem no bebê que estão carregando pode comprometer o corpo e pode comprometer as chances de terem outros filhotes. Então, pode ser uma boa estratégia evolutiva desligar alguns genes que promovem o crescimento, especialmente na placenta. O que a gente vê acontecer em outros animais, mas não sabemos bem se também acontece em humanos. Além desse conflito, a gente ainda tem uma outra forma de marcação de quais genes vão ser ativos ou não, que é a epigenética. Epi do grego para por fora ou por cima, ou seja, por cima da genética clássica. É um efeito que foi descoberto quando os cientistas viram que fêmeas de camundongos de uma linhagem obesa de pelo amarelado podiam parir filhotes magros e com o pelo marrom. Isso porque os filhotes mudavam o padrão dos genes ativos para o metabolismo e para a cor dos pelos simplesmente por conta da mudança de alimentação das mães. Em humanos, a gente não sabe de algo tão radical, mas temos algumas evidências bastante interessantes da epigenética, como o que aconteceu entre os descendentes das mães que passaram fome nos Países Baixos durante a Segunda Guerra Mundial. Entre os filhos e até os netos de mulheres que estavam na primeira metade da gravidez durante o período de pior fome da Segunda Guerra, os índices de obesidade foram muito maiores do que nas regiões dos pais que não passaram pelo mesmo problema. Só que isso não aconteceu entre as filhas. Já entre os descendentes das mulheres que passaram pelo período de fome no último trimestre da gestação, os índices de obesidade são menores do que a média da população, o que indica que os trechos do DNA que controlam o metabolismo foram mais ativados ou mais desativados de acordo com a situação que a mãe viveu, e isso foi passado adiante até mais de uma geração e só para um dos sexos. Isso porque a gente nem entrou na questão da herança cultural e das diferenças que podem acontecer ao longo do nosso desenvolvimento por causa do apoio que as mães têm ou não para criar os filhos, além do status social e educacional dos pais, das oportunidades e das desigualdades da sociedade em que a gente cresce. Mas ainda dá para falar de uma outra herança biológica que as mães nos passam, que são as bactérias que vivem no nosso intestino, que é o nosso microbioma intestinal. Entre os trilhões de bactérias que a gente tem no corpo ajudando a fazer a digestão e, inclusive, produzindo nutrientes e vitaminas que nós precisamos, estão várias bactérias que as mães passam adiante durante o parto e com a amamentação. Tanto que o leite materno tem entre dezenas e centenas de tipos de açúcares pequenos que são exclusivamente produzidos por humanos, mas não são digeridos por humanos. Em compensação, são digeridos pelas bactérias do intestino, especialmente por grupos de bactérias que são benéficas, já que produzem nutrientes importantes para o bebê. É como se a mãe estivesse falando com o leite:
Não esquece de levar um agasalho, mas também leva aqui essas bactérias importantes enquanto ela amamenta. Com a vantagem extra de que é um compartilhamento de microbioma muito, mas muito mais gostoso do que a situação dos bebês koala que precisam comer as fezes da mãe para poder dar as bactérias intestinais que eles precisam para poder digerir as folhas. Cada espécie tem o seu presente de mãe. E aproveitando o tema de hereditariedade no caso, o DNA que os pais passam para os filhos transmite informações sobre as nossas características físicas, mas tem bem mais do que isso. O nosso DNA também carrega para a próxima geração informações sobre o passado da nossa família e sobre a nossa saúde. Então, para democratizar o acesso das pessoas a todas essas informações que a gente tem no nosso DNA, o Meu DNA, que é uma empresa brasileira, desenvolveu testes genéticos como o Meu DNA Origens e o Meu DNA Saúde. O Meu DNA Origens vai analisar o seu DNA em busca de marcadores que contam de quais partes do mundo vieram seus ancestrais com base em 88 populações espalhadas pelo mundo, o que é um jeito inovador de você entrar em contato com as suas origens e com a cultura dos seus antepassados. Já o Meu DNA Saúde estima se você tem predisposição a ter doenças genéticas hereditárias, como diferentes tipos de câncer, diabetes monogênica, colesterol alto, entre outras condições. Aí é uma oportunidade de você conhecer o seu risco antes mesmo de ter qualquer sintoma, para você poder se prevenir precocemente, buscar ajuda de profissionais da saúde e, de repente, detectar uma doença o mais rápido possível, se é que ela venha a se desenvolver. Agora, se você quer saber tudo o que o seu DNA diz sobre você no único teste, a melhor opção é o Meu DNA Premium, que combina o Meu DNA Origens e o Meu DNA Saúde com o melhor custo-benefício. E como vocês gostaram do último desconto que o Meu DNA preparou, para quem nos acompanha por aqui, eles estenderam a promoção que deixa todos os testes genéticos mais baratos para vocês. Usando o código ATILA para finalizar a compra, você tem descontos de 15% a 35% no site e vai ter teste que sai até R$400 mais barato. O que eu sempre digo é que essa é uma boa chance de você descobrir o que o seu DNA diz sobre você com a validação de um teste pensado para brasileiros. Então aproveita. Já se você está interessada ou interessado na informação que é passada através de vídeos feitos aqui no YouTube, especialmente vídeos feitos por pessoas que estão muito interessadas em passar um conteúdo legal para você, e uma delas que está aqui lutando para chegar com alguma energia no final desse vídeo depois de um dia exaustivo com o jacarezinho, aproveita, assina aqui o canal para receber os próximos vídeos e a gente vai ter nas próximas conversas enquanto ainda estiver de pé.